E se eu te disser que tem a oração mais importante que devemos fazer? Uma oração que é segura, correta, ordenada, devota e humilde. Uma oração com 5 virtudes especiais. Uma oração que é o resumo de todo o Evangelho e a mais perfeita de todas. Você deve estar curioso para saber que oração é essa. Estou falando, é claro, do Pai Nosso. Essa oração que é tão famosa, que rezamos todos os dias na nossa oração, na Santa Missa, junto com o nosso terço. Mas talvez por ser uma oração tão corriqueira nos nossos dias, não lhe damos a devida atenção. E talvez por isso, muitas vezes a repetimos sem prestar atenção no profundo conteúdo que nela está contido. E é por isso que eu quero te falar sobre essa preciosa oração no vídeo de hoje. Recorro primeiramente ao Catecismo da Igreja e a um grande santo, Doutor Santo Tomás de Aquino, que foi carinhosamente apelidado de o Doutor Angélico, pois tal era a sua inteligência e sagacidade que parecia que lia dos cadernos dos anjos. Com sua inteligência inigualável, deixou um legado com grandes escritos que iluminam a nossa inteligência até os dias de hoje. Santo Tomás de Aquino foi um religioso dominicano da Idade Média. Vamos começar a nossa catequese sobre o Pai Nosso com Santo Tomás de Aquino. Inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação e compartilhe com as pessoas para que elas aprendam também desse grande santo, essa preciosa oração. Vamos começar? Um dia, em certo lugar, Jesus estava a rezar. Quando finalmente terminou, seus discípulos lhe disseram: Mestre, ensina-nos a rezar, assim como João também ensinou seus discípulos. Em resposta a esse pedido dos apóstolos, Jesus confia a eles essa oração fundamental para a vida da igreja. Você conhece, não é mesmo? Vamos fazê-la junto primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Logo após ensinar essa oração, Jesus disse aos discípulos: Pedi e recebereis. Portanto, cada um de nós pode oferecer aos céus os seus pedidos, começando sempre com a oração do Senhor, o Pai Nosso. E por que oração do Senhor? Desde cedo, o uso litúrgico concluiu que o Pai Nosso é a oração do Senhor. Veja só, Deus se fez homem e habitou entre nós. Estava em comunhão perfeita com Deus Pai no céu. E Ele veio até nós e nos ensinou a rezar. Ele, como nosso advogado diante de Deus Pai, sabe exatamente o que precisamos pedir e como precisamos pedir. E é por isso que chamamos de oração do Senhor, porque foi o próprio Senhor que nos ensinou e nos ensinou a pedir ao Senhor de modo perfeito. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte sobre o Pai Nosso, que além dela ser a oração mais perfeita, nela não só pedimos tudo o que devemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem que convém desejá-lo, de modo que não é só uma oração que nos ensina a pedir, mas que ordena todos os nossos afetos. É por meio dela também que obtemos a misericórdia de Deus. Por isso que na liturgia eucarística ela aparece como a oração principal que toda a igreja faz junto, sobre a ordenação dos afetos. Nós amamos muitas coisas, mas devemos amá-la na ordem certa. Por exemplo, eu amo a Deus e amo jogar bola, ou amo jogar videogame. Eu não posso passar mais tempo jogando bola do que falando com Deus. Ou seja, eu passo 2, 3 horas jogando futebol na semana e não gasto nem 10 minutos para fazer uma oração em silêncio com Deus. Por exemplo, eu posso amar chocolate ou outro tipo de doce, mas eu não posso amar mais do que a minha própria saúde a ponto de comer e passar mal, ou até mesmo desenvolver uma doença como a diabetes, ou comer outras coisas que também prejudiquem a minha saúde.
E a oração do Pai Nosso nos ensina até mesmo isso. Na liturgia romana, antes de iniciarmos o Pai Nosso, o sacerdote diz: ousamos dizer Pai Nosso. Já parou para pensar nisso? Chamamos Deus de Pai. O seu Pai trabalha para te dar do bom e do melhor, para cuidar de você, para te dar segurança. Imagine Deus. Você fala com o seu Pai com intimidade, com carinho, vai até mesmo pedir muitas coisas a Ele, não é mesmo? É dessa forma que Deus quer ser tratado. Ele quer que tenhamos intimidade com Ele, quer que lhe falemos conforme o nosso coração, sem falar palavras muito bonitas simplesmente porque são bonitas, mas dizer aquilo que precisamos. Ou seja, ousamos dizer que Deus é nosso Pai. Em nenhuma outra religião, a não ser o cristianismo, Deus é retratado como o Pai que cuida, o Pai que ama e o Pai que tem misericórdia. Nos aproximamos dessa forma com uma simplicidade genuína, com uma confiança de filho, com uma jovial segurança, uma humilde audácia e a certeza de que somos amados. Ao dizermos Pai, faz com que humildemente possamos reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. A expressão Pai nunca foi revelada a ninguém, nem mesmo a Moisés. Quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com o Pai e com o Filho. E se pararmos para pensar um pouquinho na grandeza disso, vamos rezar com mais humildade e com confiança, nos tornando como crianças. Pois Jesus mesmo louvou ao Pai quando disse: eu vos louvo, Senhor, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos grandes e as revelastes aos pequeninos. Esses pequenos são os humildes de coração, que abraçam a fé com confiança. Seguindo agora os ensinamentos deixados por São Tomás de Aquino, o Pai Nosso é uma oração segura, porque foi formulada pelo nosso advogado Jesus Cristo. Além disso, ela é ouvida pelo Pai. E como também ensinou Santo Agostinho, nunca fazemos essa oração sem obter nenhum fruto. É por meio dela também que os pecados veniais ou leves são perdoados. É uma oração correta, pois Jesus nos ensinou a pedir de modo adequado. Nos ensinou como convém pedir. É uma oração ordenada, pois o Senhor nos ensinou primeiro a pedir pelas coisas celestiais e depois pelas terrenas. É uma oração devota, pois o Senhor nos ensinou a pedir humildemente e pedir sem uma grande quantidade de palavras, falando o essencial. E por fim, uma oração humilde, pois há verdadeira humildade naquele que não presume nada de si mesmo e confia-se completamente a Deus. Além disso, essa oração produz 3 efeitos benéficos. O primeiro é um remédio útil e eficaz contra diversos males, nos liberta do pecado cometido e afasta o medo dos pecados vindouros, das tribulações e tristezas. Em segundo, é útil e eficaz para conseguir todos os desejos, pois tudo que pedirmos com fé obteremos. Mas nem sempre o Senhor nos concede o que queremos, mas o que precisamos. E o terceiro fruto benéfico é a intimidade e a união com Deus. Dizemos, pois, Pai nosso que estais nos céus. Deus é nosso Pai e lhe devemos em virtude da paternidade. É chamado Pai por causa da nossa criação especial. Como dito em Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E pelo batismo, não somos apenas simples criaturas, mas verdadeiros filhos de Deus. E por causa dessa adoção filial, é-nos dada uma herança, pois somos filhos. A herança do reino dos céus. Já que ele é Deus, devemos honrar a Deus, devemos imitá-lo, imitando Jesus Cristo, devemos obedecer-lhe e, principalmente, devemos ter paciência com Deus ao receber correções. Parece estranho falar paciência com Deus, mas muitas vezes rezamos pedindo algo e não recebemos de imediato, ou muitas vezes algo que não prevíamos nos acontece e já vemos aquilo como algo péssimo, ruim, mas muitas vezes é uma correção que Deus está fazendo na nossa vida. Pode ser uma doença, uma tragédia, a perca de algo importante. E o nosso? Se Deus é nosso Pai, devemos aos nossos irmãos
o amor, uma vez que somos filhos do mesmo Deus. Buscar viver em paz com os nossos irmãos e aqueles que estão afastados da fé, que possamos dar testemunho e orar por eles. Que estás no céu. Nesse caso, os céus significa a glória celestial. Também por meio da contemplação das realidades celestiais, isso nos prepara para que por meio da imitação do que é celeste, porque o filho deve imitar o pai, nos aproximamos cada vez mais de Deus. Por meio da intenção voltada às coisas do céu, é que nós procuramos buscar mais o reino dos céus do que simplesmente as coisas terrenas. A expressão também que estás nos céus revela a proximidade com Deus, porque Deus está sempre próximo de nós. Essa expressão não significa um lugar físico, mas uma maneira de ser. Não também o afastamento de Deus, mas a sua majestade. O símbolo dos céus nos remete à aliança que vivemos quando rezamos o Pai Nosso. A casa do Pai é a nossa pátria. Quando falamos que estais nos céus, estamos invocando tudo isso, pensando na nossa casa no céu, pensando que Deus nos espera, pensando também nos anjos e na Virgem Maria que já estão por lá, rezando para que alcancemos estar lá com eles. Santificado seja o vosso nome. E esse é o primeiro pedido do Pai Nosso, para que o nome de Deus seja santificado, manifestado e declarado em nós. Pois o nome de Deus em si mesmo já é maravilhoso e opera maravilhas em nossa vida. É um nome que representa o amor. Deus é amor. Além disso, o nome de Deus representa a salvação, pois não há salvação em nenhum outro nome, porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens pela qual nós devemos ser salvos. Além disso, o nome de Deus é venerável, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E é inexplicável, uma vez que todas as línguas falham em descrevê-lo. É um nome santo, e santo também quer dizer firme. Santo é o mesmo que não terreno, e também significa tingido de sangue. Por isso que aqueles que estão no céu são chamados de santos, pois são firmes, já não são mais terrenos, e foram tingidos pelo sangue do Cordeiro, como descrito no Apocalipse. Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro, pois Cristo nos amou e nos lavou de todos os nossos pecados. Venha a nós o vosso reino. Mas você pode se perguntar, se o reino de Deus sempre existiu, por que pedimos que venha? Isso pode ser entendido de algumas maneiras. Em primeiro lugar, porque o rei tem direito ao seu reino, ou seja, ao domínio. No entanto, pode acontecer que o seu domínio não seja reconhecido, porque há homens insubordinados ao seu reino. Assim, dessa forma, o reino de Deus só se tornará manifesto quando os homens do reino lhe estiverem submetidos. Que quer dizer o seguinte, que os justos se convertam, que os pecadores sejam punidos e a morte seja destruída. Deus quer que tudo seja submetido a Cristo. Deus quer que façamos a vontade dele, que nós nos sujeitemos aos seus mandamentos, pois como é dito, quem me ama, guarda os meus mandamentos, que é feito pelos justos, ou seja, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Mas nem todos querem fazer a vontade de Deus, e Deus deu a liberdade a todos. Por isso também, nessa oração, desejamos que se cumpra a vontade de Deus universal, que punirá e se imporá diante dos pecadores e dos inimigos, que isso se dará na ressurreição. Em segundo lugar, esse pedido significa também a glória do paraíso, pois no paraíso há o melhor governo de todos, porque nada se opõe à vontade de Deus. E a vontade de Deus é a salvação dos homens. No paraíso, seremos felizes eternamente, pois a vontade de Deus é perfeita, é soberana e é majestosa. E quem está no céu tem a mesma vontade de Deus. Deus quer o que os santos querem e os santos querem o que Deus quer. Portanto, a vontade dos santos é a vontade de Deus. É uma união perfeita dos corações, e assim todos governarão com o Pai no céu. Mas, enquanto isso, aqui nessa terra, muitas vezes o pecado reina. E isso acontece quando o homem não está disposto a fazer a vontade de Deus. Então, também quando dizemos, venha a nós o vosso reino, oramos para que Deus reine no nosso coração e não o pecado. O reino de Deus também está no nosso coração, quando estamos em paz com Ele e estamos
estamos em paz com Deus quando estamos fora do pecado. E por último, nesse pedido, vemos aqui claramente a ação do Espírito Santo, pois o Espírito Santo nos faz amar, desejar e pedir corretamente. Quando pedimos que venha o vosso reino, esse é o dom da piedade, pois a piedade é um afeto doce e devoto para com o Pai ou para qualquer homem em estado de miséria. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pedirmos isso, é o dom da ciência que se manifesta, pois não devemos pedir nada a Deus, a não ser que seja a sua vontade em nós. Que a sua vontade se cumpra em nossa vida. O coração do homem é reto e justo quando concorda com a vontade divina. Cristo, enquanto Deus, tem a mesma vontade do Pai, mas enquanto homem, tem outra vontade distinta do Pai. E é por isso que rezamos, seja feita a vossa vontade, para que o nosso coração esteja sempre em Deus. Quando pedimos que a vontade de Deus se faça em nós, queremos dizer o seguinte: a primeira coisa que Deus quer é que tenhamos a vida eterna, ou seja, pedimos pela nossa salvação. Deus criou os homens para um fim e não simplesmente para os prazeres dessa terra. Porque veja, até os animais irracionais sentem prazer, mas Deus não quer que sejamos como animais irracionais procurando somente pelo prazer. Ele quer que vivamos com Ele na glória do céu. Outra vontade que Deus tem para nossa vida, que nós pedimos com o Pai Nosso, é que cumpramos os seus mandamentos. Para alcançarmos a vida eterna, são necessárias duas coisas: a graça de Deus e a vontade do homem. Pois embora Deus tenha nos feito, não nos salvará sem a nós mesmos. Ou seja, se a nossa vontade não está ligada ao coração de Deus, Ele não nos dará a graça para sermos fiel e persistente no caminho até a salvação eterna. Porque Deus não nos dá aquilo que não pedimos e respeita perfeitamente a nossa liberdade. E é por isso que nós não podemos ser presunçosos de confiar somente na graça de Deus, mas quando digo isso, quero dizer assim: não fazer absolutamente nada. Eu não vou perdoar o meu irmão, mas eu creio que Deus vai me salvar. Se você não perdoar, não te salvará. Ou seja, não podemos ser negligentes, devemos nos aplicar com empenho. A terceira coisa que Deus deseja para nós é que sejamos restaurados. Como assim? O homem tinha um estado de dignidade maior antes do pecado original, ou seja, com Adão e Eva. Era um espírito de alma tão elevado que não sentiam resistência da carne e da sensualidade. E aí eu vou te dar um exemplo para ficar claro como muitas vezes a nossa alma está numa luta constante com o nosso corpo. Podemos fazer um compromisso com Deus muito bom. Vou todos os dias à missa, Senhor, não somente aos domingos. Daí chega a segunda você vai, a terça também, a quarta bate aquela preguiça, na quinta tá chovendo, aí você já não quer ir, na sexta então nem aparece lá. Ou seja, você quer estar com o Senhor, mas muitas vezes a preguiça, amar somente o conforto de ficar em casa e não ter que sair, pegar chuva, frio, enfim, te faz deixar as boas obras. Conviver em paz com uma pessoa que te trata mal, que faz piadas ruins com você. Tudo isso é muito difícil, mas é na aprovação que mostramos a nossa virtude. Ou seja, você quer viver em paz com a pessoa, às vezes você acaba sendo impaciente, acaba indo brigar. É por isso que devemos rezar ainda mais. E é essa luta que acontece todos os dias no nosso coração, entre a carne e o espírito. E a vontade de Deus é a nossa santificação. Quanto mais nós pecamos, mais difícil é não pecar novamente. Se você é uma pessoa muito irascível, ou seja, briga por qualquer coisa, você vai fazer um esforço muito maior para ser mais manso. Mas é possível com a graça de Deus, mas é um exercício diário. Mas não devemos nos desesperar, pois a graça de Deus está aí. Podemos pedir qualquer virtude a Deus que Ele irá nos conceder conforme a sua vontade. O vídeo acabou, mas o Pai Nosso ainda não. Essa aula vai continuar para simplificar as coisas e para que você entenda melhor e possa guardar no seu coração tudo que você aprendeu aqui hoje, pois é importante pensar e meditar sobre, pois o conhecimento deve florescer no nosso coração e na nossa alma, e não devemos somente depositá-lo lá. Por isso, o vídeo acaba aqui, para você poder meditar tudo que aprendeu até agora, e na próxima semana já estará aqui a próxima parte, começando pelo pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Te aguardo aqui para continuarmos a nossa aula.